Rafael cresceu acreditando que o mundo era simples. Para ele, existia um caminho claro: estudar muito, tirar boas notas, conseguir um bom emprego e trabalhar duro pelo resto da vida. Era isso que seu pai dizia, era isso que todos ao seu redor acreditavam. E fazia sentido. Seu pai era um homem inteligente, com um bom cargo, respeitado pelas pessoas. Ele sempre repetia que segurança era a coisa mais importante da vida. Um emprego estável vale mais do que qualquer risco, dizia. Rafael absorveu aquilo como verdade. Mas, conforme foi crescendo, começou a perceber algo que o incomodava profundamente. Seu pai trabalhava o tempo todo, mas nunca parecia realmente tranquilo. As contas chegavam todos os meses como um relógio implacável. Sempre havia preocupação, sempre havia pressão, sempre havia aquela sensação de que, se algo desse errado, tudo poderia desmoronar. E então, uma pergunta começou a surgir na mente de Rafael. Se trabalhar duro é a resposta, por que parece que nunca é suficiente? Foi nessa fase da vida que Rafael começou a conviver mais com seu amigo Lucas. Lucas vivia em uma realidade diferente. Sua casa não era mais luxuosa, não havia sinais de riqueza aparente, mas havia algo que Rafael não conseguia explicar: uma sensação de liberdade. O pai de Lucas não parecia preso ao tempo. Ele não saía correndo de manhã, não chegava exausto à noite. Ele estava presente, observava, pensava. E aquilo chamou a atenção de Rafael mais do que qualquer coisa. Até que um dia, o pai de Lucas fez uma pergunta simples: "Vocês querem aprender a ser ricos?" Rafael ficou em silêncio por um segundo. Ninguém nunca tinha perguntado aquilo para ele daquela forma. Ser rico não era algo que se ensinava, era algo que simplesmente acontecia com algumas pessoas. Pelo menos era isso que ele acreditava. Mas naquele momento, ele disse sim. O que veio depois não foi uma aula, foi uma experiência. O pai de Lucas não explicou nada, apenas colocou os dois para trabalhar. Eles passaram dias fazendo tarefas simples, repetitivas, quase entediantes. No final, receberam um pagamento muito pequeno. Rafael ficou frustrado. Aquilo parecia injusto. E foi exatamente essa frustração que abriu a porta para a primeira grande lição. "Eu queria que vocês sentissem isso", disse o pai de Lucas. "Esse é o sentimento que mantém a maioria das pessoas presas para sempre." Rafael não entendeu imediatamente, mas então ele explicou. As pessoas trabalham por dinheiro porque têm medo. Medo de não ter o suficiente, medo de perder tudo. E esse medo faz com que elas aceitem qualquer condição. Rafael lembrou imediatamente de seu pai. O medo estava lá, sempre esteve, mas ele nunca tinha percebido. "E depois vem outro problema", disse o homem, "a ambição." Agora Rafael estava atento. As pessoas começam a ganhar dinheiro e querem mais. Então trabalham mais, ganham mais e gastam mais. E ficam presas em um ciclo. Foi a primeira vez que Rafael ouviu algo que mais tarde entenderia como a corrida dos ratos. O problema não é o dinheiro. O problema é como você pensa sobre ele. A partir desse ponto, Rafael começou a aprender algo que mudaria completamente sua vida: educação financeira. Algo que ele nunca tinha visto na escola, algo que ninguém ao seu redor parecia entender. A primeira lição foi simples, mas poderosa: ativos e passivos. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso, um passivo tira dinheiro do seu bolso. Rafael achou aquilo simples demais. Mas então começou a observar o mundo ao seu redor. Seu pai havia comprado uma casa maior recentemente. Era motivo de orgulho, mas junto com ela vieram impostos maiores, manutenção, contas mais altas. Era realmente um ativo? Ou era um passivo disfarçado? Essa foi a primeira quebra de realidade. Nem tudo que parece riqueza é riqueza. Rafael começou a perceber que muitas pessoas estavam presas tentando parecer ricas em vez de realmente serem ricas. Carros novos, casas grandes, roupas caras. Tudo financiado, tudo sustentado por renda ativa, tudo dependente de trabalho constante. O verdadeiro rico constrói ativos. Enquanto os outros gastam dinheiro, ele compra coisas que geram mais dinheiro.
Essa ideia ficou gravada na mente de Rafael, e ele começou a mudar. Enquanto seus colegas sonhavam com salários maiores, Rafael começou a pensar em renda passiva. Enquanto outros pensavam em gastar, ele pensava em investir. Mas o caminho não foi fácil. Ele teve medo. Veio outra lição fundamental. O medo não desaparece. Você aprende a agir apesar dele. O pai de Lucas ensinava algo que ninguém ensinava. Fracassar faz parte. Errar é necessário. Evitar erros é, na verdade, evitar crescimento. Na escola você é punido por errar, disse ele. Na vida real, você aprende errando. Rafael começou a testar pequenas ideias. Comprava coisas baratas e revendia. Tentava entender o comportamento das pessoas. Observava oportunidades e, aos poucos, começou a ganhar dinheiro. Mas mais importante do que o dinheiro era o aprendizado. Ele começou a entender como o dinheiro realmente funciona, que não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você mantém, e principalmente sobre o que você faz com o que mantém. Enquanto isso, seu pai continuava trabalhando duro, subia na carreira, ganhava mais, mas também gastava mais, e continuava preso. Rafael percebeu algo que mudaria tudo. Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que trabalham pelo dinheiro e as que fazem o dinheiro trabalhar para elas. E essa diferença não está no quanto você ganha, está no que você sabe. Outra lição poderosa veio com o tempo. Não trabalhe por dinheiro, trabalhe para aprender. Isso mudou completamente a forma como Rafael via o trabalho. Ele parou de buscar apenas salário e começou a buscar conhecimento, habilidades, experiência. Aprendeu vendas, aprendeu comunicação, aprendeu a lidar com rejeição, aprendeu a enxergar oportunidades onde ninguém via. Essas habilidades se tornaram seus maiores ativos. Com o tempo, Rafael começou a investir, pequenas quantias no início, mas com inteligência, sempre buscando ativos, sempre evitando armadilhas. E então, algo incrível aconteceu. O dinheiro começou a trabalhar por ele. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi consistente. E aos poucos, ele saiu da corrida. Hoje, Rafael entende algo que poucas pessoas entendem. A verdadeira riqueza não está no dinheiro, está na liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade de viver sem medo constante. Ele olha para trás e vê dois caminhos: o caminho de seu pai e o caminho de seu mentor. Ambos eram inteligentes, ambos eram trabalhadores, mas pensavam de forma completamente diferente. E isso fez toda a diferença, porque no final, riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre como você pensa. E essa é a maior lição de todas. Agora, talvez você esteja exatamente onde Rafael estava, confuso, questionando, sentindo que algo não está certo. E talvez esse seja o começo da sua mudança, porque tudo começa com uma decisão: aprender, questionar, pensar diferente e, principalmente, assumir o controle da sua própria vida financeira, porque ninguém vai fazer isso por você. E a pergunta continua a mesma: você vai trabalhar pelo dinheiro ou vai fazer o dinheiro trabalhar para você? Deixe seu like, se inscreva no canal para estar em constante crescimento pessoal, deixe nos comentários em que posição você está com relação aos investimentos e se quer uma dica para estar mudando a situação atual sua.